Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente quero agradecer pela oportunidade. Né? É com muita alegria, realmente, e felicidade que eu estou aqui. Quando nós saímos, né, da nossa característica, né, do nosso centro, da nossa atividade, e sai para irmos ao encontro, né, daqueles que estão a caminho conosco, mesmo com contexto de aprendizado, isso é de uma responsabilidade grande, mas de toda forma é um agradecimento para todos nós, porque na verdade essa é a intenção, né? Devemos estar juntos sempre, e nessa jornada, com todos nós que somos um, diferente do outro, isso é real, isso é inevitável, né? Mas que todos tenham o quê? O mesmo caminho, que é a evolução, é o progresso intelecto-moral. E desta forma a gente só vai encontrar esta característica futura mais premiada de informações, de talento, de significativa existenciais, a partir do momento que a gente começa a fazer a nossa vida. Fazer de nós o quê? Uma forma de, olha, eu tenho um ponto assim. E assim a gente, né, está hoje com esse ideal, acho que todos nós. Muitos daqui eu já conheço, né, de jornadas aí a caminho, e isso me deixa bastante feliz. O tema reencarnação é um tema bastante amplo. É claro que uma hora, né, não dá para falar muita coisa. Né? Pensa bem, se eu fosse falar todas as existências anteriores minhas, teríamos que ficar aqui muito tempo. Né? Mas a gente vai lembrar que realmente já vivemos outras épocas, já vivemos outras existências anteriores, né? E dentro dessa fieira, né, das reencarnações sucessivas, estamos num aprendizado sem fim, porque o progresso ele é para sempre. A evolução é uma forma natural do ser humano, do espírito, e essa evolução ela vai galgando de acordo com a nossa possibilidade a qual a gente se expõe. Hoje estamos dispostos aqui, né, a ouvir, a ter um atendimento, né, a buscar um recurso melhor do que da questão da matéria. É claro que a essência real nossa, que é o espírito, ela deve ser cultivada a todo momento, em toda a instrumentação naquela que Deus nos propõe. Falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos de nós conhecem um pouco, Kardec, juntamente com a espiritualidade, ele faz de uma maneira pedagógica, né, todo esse ensino. Começando no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, né, ali, a mensagem primeira tem uma frase do Mestre Jesus: não vim destruir a lei. E na sequência vai trazer ali Moisés, Jesus, a nova era, né? E da mesma forma o quê? A junção da religião e a ciência, ou seja, a terceira revelação, o Espiritismo. Então mostra que nessa linha do tempo tem o quê? Tem, né, um conceito, uma característica para que todos nós que já vivenciamos outras épocas, ou na mesma existência agora, passando por outras religiões, mas nós temos o quê? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Talvez para alguns de nós o Espiritismo é recente. Né? É que eu sempre digo lá no Caminheiros, muitas vezes a gente já passou por tantas situações, né, e digamos assim, sim, agora eu preciso para a UTI, a última tentativa do indivíduo. Então eu procuro uma casa espírita, porque talvez essa aqui vai dar resultado. Mas então nessa linha de aprendizado, a gente já galgou muitas vezes existências anteriores, ou nesse ensino, caracterizado pela espiritualidade que já fez. Naquela época de Moisés, né, a lei mosaica foi caracterizada ou foi dentro de uma personificação em Moisés. Da mesma maneira que o cristianismo, com o Mestre Jesus. Agora, a doutrina espírita, que são as vozes dos espíritos, as vozes dos céus, né? Então, nesse caso, não tem personificação alguma. Mas sim o quê? Os espíritos que, né,
fizeram dentro de um contexto esta elaboração. E quando o mestre diz lá em João 14, eu voltarei e rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Moisés não ficou conosco para sempre, embora o seu trabalho sempre. Da mesma maneira que o mestre Jesus também não ficou para sempre conosco, porque também, como nós um dia vamos o quê? Voltar à pátria espiritual. Mas o Espiritismo não. Essa modalidade, esta forma de ensino, já preparados em 1857, quando surgiu a doutrina, quando a humanidade estava pronta para receber essa terceira revelação, pelo seu aspecto de conhecimento, né, cognitivo, conhecimento intelectual, né, nós tínhamos o quê? O Renascimento, toda essa parte que estava dentro do contexto do iluminismo, desculpe, mostrando o quê? Mostrando, olha, liberdade, fraternidade, igualdade. Mas quem eu sou? Então configura em nós o quê? Agora é uma doutrina, né, uma ciência que vai me revelar através do meu estado de consciência. Então eu vou agora, né, estar com ela, ou ela vai estar comigo para sempre, porque agora eu estou o quê? Compreendido. No segundo capítulo, aí vem lá, né, Jesus colocando meu reino. Né, todo o reino, meu reino não é deste mundo. É claro que eu não vou ficar capítulo 1, 2, 3, senão a gente vai ficar aqui e acaba tudo. No outro capítulo, fala ele a pedagogia espírita, juntamente com Kardec, traz as moradas. No terceiro. Agora, se há um Deus, né, que nos tirou, ou seja, que nos tirou lá naquele tempo, né, da escravidão. Se há um Mestre Jesus que trouxe o quê? O amor humanizado, Deus humanizado, mostrando uma nova posição. Se tem a doutrina espírita. Se o reino é um reino que não é deste mundo, mas todos nós vamos alcançar. Todos nós queremos um reino melhor. Se na parte da matéria queremos sempre o melhor, que dirá um reino que vai dar um conforto no espírito? A gente vai querer o melhor. E há moradas, porque o planeta Terra é apenas uma morada delas, conforme o nosso querido Alex, né, falou ainda há pouco, né, com relação ao quê? Com relação aonde nós estamos, que há um governador, Mestre Jesus, que é o governador deste planeta, que governa desde o início da sua o quê? Da sua construção, da sua o quê? Formação. Esteve presente na formação do planeta Terra. Então agora a gente vai pensar um pouco. Se há muitas moradas, estamos nela. Mas para ficar nela, a gente precisa o quê? Nascer nela. E estamos nascidos nela. Ou podemos dizer, estamos renascidos nela. Ou podemos dizer, estamos o quê? Reencarnados nela. Estamos todos reencarnados. Naquele tempo do Mestre Jesus, algumas, né, das civilizações de época, algumas acreditavam até, né, na questão da reencarnação. Os saduceus que eram um pouco mais retidos nisso, assim, mais fora disso. Mas acreditavam que era o quê? A questão da ressurreição. Fazer a ressurreição é voltarmos o quê? No próprio corpo físico. Voltarmos novamente ao corpo físico, porque a ciência realmente, né, vai demonstrar, e a gente sabe que não tem como. Porque uma vez que a gente perde, né, aquele corpo físico, temporariamente sim, porque é uma forma temporal que estamos revestidos no corpo. Né? A alma tem um corpo físico, ou seja, o espírito tem um corpo físico, ou o corpo tem um espírito? A diferença é nisso. Não é? Então, conforme a gente passa dessas jornadas, estamos hoje reencarnados aqui. Agora, quando a gente desencarnar, esse corpo físico, esse envoltório carnal, daqui a um tempo ele vai perder a sua vitalidade. Vai perder, morre. Mas se morre, desintegra. As moléculas já não estão aqui mais, né, de acordo ali. Como é que eu vou voltar nele de novo? É uma coisa difícil. Agora, reencarnar, não. É um espírito que já foi criado há um tempo atrás, simples e ignorante, saindo da mão do Criador, na sua simplicidade, ou seja, na pureza. Podemos comparar na pureza de uma criança,
E depois, com o tempo, ela vai, né, formando o quê? Né, ou mostrando a sua característica espiritual, conforme o corpo físico vai o quê? Fazendo com que ela, né, sendo propiciada a isto. Então, nós fomos criados na pureza. Simples. Ignorante do conhecimento. Agora, se a gente tem a pureza, né, do espírito e precisamos agora fazer desse momento um aprendizado, precisamos ter a morada. Precisamos nascer. E nascer. Morrer. Nascer e viver ainda. Conforme Kardec coloca. Sempre. Porque senão, nós não teríamos como observar a justiça divina. Não tem como. Porque olhando como nós temos as diferenças, né, de cada um, mas muitos de nós também temos as dificuldades físicas, temos as dificuldades morais, temos as dificuldades intelectuais. Agora, se um está dentro de um contexto, de um corpo físico exuberante, saudável sempre, dos 0 a 100 anos, a gente olha e fala assim, puxa vida, Deus, olha, pôs a mão desse camarada, alguma coisa você tem, rapaz. Né? Enquanto o outro está tudo o quê? Tudo complicado. Enquanto outros, na parte material, nascem em ambiente favorável para o controle, né, da parte material. Enquanto outros não conseguem. Então, Deus acho que tem alguma coisa de parcialidade. Porque ele foi criado assim e assim. Vejamos o nosso Mestre Jesus. O espírito mais evoluído, a gente sabe que passou por aqui. E a espiritualidade diz, nem mesmo fazendo a junção de todas as inteligências humanas que já passaram pelo planeta, não chega ainda o quê? Ao nível desse Mestre Jesus. Então quer dizer que é um filho diferente aí, que olha, enquanto nós temos lá, né, em casa, 3, 4, 5 filhos, ou dentro da Irmandade, né, 8 irmãos, um diferente do outro. Né? Um tem suas tendências, um pouco mais complicadas, em certos vícios, outros não têm, e assim por diante. Ué, mas por que um diferente do outro? Sim, criado, sim, ignorante, agora com a finalidade do progresso. E nós, então, saímos da mão do Criador desta forma e fomos indo. Agora, como que eu vou, né, fazer a minha característica melhor se eu não conheço? Então, uma criança de 2 anos de idade, mamãe fala, não põe a mão nesse forno aqui que está quente. Quente, queima a mão. Ela vai compreender? Não vai. Mas quando ela pôr a mão, vai queimar. Olha. Ah, tá. Mas havia a mamãe que orientou. Mas passou despercebido. Então, sempre na humanidade, houve e há sempre alguém que nos direciona. Sempre. Falei ainda há pouco. Moisés. Os profetas. Jesus. Vamos puxar um pouco para a doutrina. Chico. Divaldo. Irmãos que realmente estão o quê? Mostrando, ó, é desta forma. Mas a gente está meio o quê? Meio aturdido com o nosso dia a dia. Cuidando muito mais de valores, né, do corpo físico, da matéria, né, do que o conforto do espírito. E aqui realmente está o quê? Está realmente a minha identidade. E é para sempre. Graças a Deus vamos ficar conosco para sempre. Isso é bom, sabe por quê? Porque eu vou me aprimorar. Né? Quando a gente foi criado, disse assim, Benício, ó, você se tolere, porque você vai ficar contigo para sempre. Então, cuide do seu progresso. Cuide da sua instrumentação valorosa para que você consiga chegar mais rapidamente à meta. Então eu preciso saber, olha, eu tenho meus defeitos. Tenho muitos, mas eu preciso o quê? Cobrir, né, esses defeitos pela harmonia o quê? Da beleza que o Criador nos colocou. O Espírito, ele tem todo o germe que está ali para o progresso moral, para o progresso evolutivo.
está ali. Da mesma forma que em uma semente, a gente olhando para a semente, a gente não dá conta de saber, né, naquela planta, naquela árvore, que vai ser uma árvore frondosa, com seus frutos, né, com as suas características harmônicas. O Espírito também ainda saiu da mão do Criador. E já passamos lá para o primarismo nosso, né? Estamos um pouco melhores. Então ainda a gente não dá conta de viver qual é o quê? Qual é, né, a plenitude que o Espírito vai encontrar ou vai realizar. Temos Jesus, né, que, conforme quando Kardec pergunta sobre o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, né, como que a gente poderia ter alguém como referência? A resposta é simples. Vocês têm um modelo de vida, Jesus. Aliás, Jesus passou, né, por todas as dificuldades que a gente passa. Não teve nenhuma que ele não passou. Né? E olha que foi em pouco tempo, né? Segundo o relato que a gente sabe, são 33 anos de existência física. Mas ele passou por todas as dificuldades. Alguém já teve dor no corpo? Dor no corpo? Jesus teve. Alguém já ficou assim um pouco tristonho? Né? Não estou dizendo que Jesus era triste, ele era alegre. Muito. Mas ele ficava muitas vezes apreensivo. Ele foi traído? Né? Sofreu ingratidão? Foi desprezado? A parte da matéria ele tinha muito recurso? Deu um travesseiro para colocar a cabeça. Então, dentro dessa característica, a gente vai encontrar, nesse modelo guia, a referência para nós. E quando ele fala da reencarnação naquele tempo, né, ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens quem eu sou? Né? Qual é a resposta? Ah, sim, a resposta. Né? Os apóstolos dizem assim: uns dizem que sois Elias. Outros dizem que sois João Batista. Ou um dos profetas. Ou Jeremias. Então, né? Aí ele pergunta a Pedro: e tu, Pedro? Simão Pedro. Ele diz, né, que é o filho dileto do Pai. Né? Aí Jesus diz: não foi a carne que te revelou, mas sim o quê? O meu Pai. Então, nesta linha de pensamento, de resposta, a gente já vai ter a orientação de que a reencarnação já existia. Sempre existiu. E Jesus, né, se qualquer dúvida que tivesse, ele teria o quê? Já morrido ali. Por isso que ele diz: que dizem quem eu sou? Ah, sim, Elias. Mas Elias já estava o quê? Desencarnado há muito tempo. Ou Jeremias. Agora, então estão dizendo que realmente o quê? Jesus no corpo físico ali poderia ser aquele que já viveu em outra época. Então está claro que a reencarnação sempre esteve lá. Inclusive Job, lá no Antigo Testamento, está lá também. Ele diz, né, que quando ele fosse morrer, ele voltaria a viver. Né? Está lá em Job. Então, quer dizer, não está falando assim, eu vou morrer, mas vou continuar vivo. Porque a gente já fala aqui logo, todos nós vamos morrer no corpo físico, mas a gente vai continuar vivo, porque é o Espírito que continua. Ok? Mas não está desta forma. Está escrito como? Eu vou morrer, mas voltarei a viver. Voltar a viver é o quê? Estar novamente num corpo físico, para que possa o quê? Estabelecer novamente a sua o quê? A sua condição de progresso. A reencarnação, ela vai explicar todas as dificuldades que temos. Vai explicar e vai mostrar a justiça divina. Porque é uma lei natural da vida, a reencarnação. Todos nós passamos, pela morte do corpo físico,
voltando temporariamente na erraticidade, no plano espiritual, aguardando novamente o quê? Por misericórdia divina, a volta. Misericórdia, sim, porque eu preciso arrumar a minha casa íntima. Eu preciso harmonizar aquilo que eu desarmonizei. Eu preciso fazer o meu progresso. E no planeta Terra é uma das moradas que estamos designados temporariamente numa encarnação agora, por exemplo, que eu chamo que é a melhor de todas. Sempre eu falo, hoje nós estamos na melhor reencarnação nossa. Alguém pode pensar, é que ele não conhece minha dor nas costas. Mas veja só, é a melhor de todas, porque eu estou com a sementeira na mão. Eu estou com o domínio dela. Hoje nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos hoje estar aqui para falarmos da reencarnação, estudarmos um pouco o quê? De nós mesmos. Então é uma escolha. Agora, se eu falo, não, hoje eu não vou não. Agora que esquentou, vou ficar aqui em casa fazendo outra coisa que eu deixei de fazer e tal, uma coisa assim. É a escolha. Então eu posso, nós já temos uma boa impressão do que é certo e que é errado. Todos nós. Por quê? Quando Moisés recebeu no Monte Sinai o Decálogo, lá já estava toda a orientação. Nos 10 mandamentos. E a partir daquela lei maior, todas as leis humanas saíram de lá. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Não sabemos. Nós sabemos o que pode e o que não pode. Então nós estamos o quê? Hoje fazendo a nossa semeadura. Por quê? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas isso todo mundo sabe. Mas será que a gente está fazendo um plantio de menor qualidade? Ou será que a gente está repetindo, conforme outras reencarnações, ainda repetindo nós mesmos, no eixo da reencarnação, que patina, estamos sem o quê? Sem agregar um valor melhor hoje. Mas não tem problema. Quantas reencarnações eu tenho que passar? É só lembrar desse Jesus amigo, que diz assim, e de lá não sairá sem ter pago o último centímetro. Aí tem um ditado, né? Aqui na Terra se faz o que se paga. Já ouvimos isso? Muito certo. Não precisa nem acreditar em reencarnação. Já está falado, ó. Aqui se faz o que se paga. Como dizia, a mãe de Eurípides, a tia de Eurípides Barçanufo, para ele. Extremamente católica. Eurípides, dentro do contexto espírita. Ela dizia assim, meu sobrinho, meu filho, olha, do jeito que se morre, do jeito que se vive, é do jeito que se morre. Como nós vivemos? Como é que está o nosso eixo? Na sementeira. Como é que está o nosso eixo da colheita? Uma colheita árdua, uma colheita que muitas vezes requer equilíbrio, digamos lá, uma colheita de sol a sol, ficando ali agachado ali 6, 7 horas no dia, vai doer as costas, mas é uma colheita. Então, conforme eu estou colhendo e conforme eu estou semeando, eu vou desencarnar igual. Então, precisamos em nós trazer esse eixo de entendimento dessa reencarnação, que é sim a melhor de todas. Porque daqui a um tempo a gente volta à erraticidade. Aí vamos avaliar certamente o nosso íntimo melhor. Porque hoje a gente faz as reflexões, aliás, é uma recomendação de Santo Agostinho, conforme ele fazia. Toda noite ele dizia assim, eu me olhava no espelho. Olhava ali nos meus olhos, lá no espelho, e vendo como é que foi meu dia. O que eu fiz de melhor, o que eu consegui fazer de melhor. Se realmente eu não magoei, se realmente eu contribuí para um valor melhor. E conforme a gente vai fazendo essas reflexões, a gente vai o quê? Começando a sondar o nosso íntimo. É desta forma.
Então, esta reencarnação é onde nós estamos o quê? Melhores para poder o quê? Fazer a nossa melhor parte. Voltando à erraticidade, sim, a gente vai olhar melhor. Aquela pessoa era isso, né? Mas foi um ser muito querido em outra época para mim. Só que dessa vez há complicação. Então, é um instrumento valioso para você ter, por exemplo, a paciência. Nas orações, precisamos pedir o quê? As virtudes. Mas Deus não vai dar a virtude da paciência assim. Você quer paciência? Está pronto para você. Eu quero ter a tolerância. Da mesma forma, daqui. Eu quero ter o quê? A facilidade muito boa para poder o quê? Perdoar. Está aqui. Não é assim. Você pede a paciência. Ele pediu a paciência. Assim, vamos dar a instrumentação para ele? Vamos. E qual é o receituário? Assim, aborrecimentos, enfrentamentos a cada 24 horas. Essa é a terapia para que a gente possa ficar imunizado, né, e construir a paciência. E daí a gente fala, mas como é que eu vou ter paciência com esse ser? Onde você vai estar o quê? Experimentando-se, né, naquela dificuldade para... Não é dizer assim, sempre tem mais jeito, larga para lá. Não. É quando você vai entender esse mecanismo que você adquire a virtude. Uma vez que adquirimos uma virtude, nunca mais apartamos dela. Porque é uma evolução espiritual. Agora, os defeitos, graças a Deus, a gente vai deixar para trás. Se a gente não perdoa, se a gente não tolera, se a gente uma série de dificuldades aí, temos os vícios morais, os vícios materiais, isso aí vai ficar para trás. Por quê? É defeito. E conforme o aprendizado, a gente vai o quê? Melhorando-se. É muito mais complicado quando o aprendizado vem pela dor. E aí? Essa instrumentação da dor, segundo o Leon Denis, ele coloca muito bem aí que ainda este planeta, desta forma, desse planeta de prova e expiação, tudo que está dentro desse contexto desse planeta é ainda uma evolução pela dor. A natureza é desta forma. E a gente analisando realmente ainda é. Mas quando nós tivermos o amor, aí a gente vai ter o quê? Um diferencial. Porque daí não precisamos mais ir pela dor. Porque a dor nos nivela. Nos nivela. Ainda há pouco, quando eu falei que nós já sabemos o que é certo e o que é errado, eu já tenho noção do que eu não devo fazer para alguém porque dói. Já sei que não posso fazer nenhuma maldade porque dói. Porque eu, pela dor, eu vou ter esse conhecimento. Ainda precisamos dessa condição. Na erraticidade, vamos ver então. Então aquela instrumentação que era valiosa, eu descartei. Eu não aprendi com ela sobre aquilo. Deixei o quê? Um instrumento. Deixei aquele instrumento que era um professor para mim. Doía, era complicado? Sim, mas era necessário. Fizemos um planejamento reencarnatório. Outra coisa que é bastante o quê? Equilibrada na inteligência divina. Claro, certamente. Fizemos um planejamento reencarnatório. Que planejamento que é isso que eu não me lembro? Assim, você não vai se lembrar por quê? Porque estávamos no plano espiritual. Juntamente com, conforme o Alex falou, nosso anjo de guarda, que também estava o quê? Próximo. Olha, o Benício vai ter esta jornada. E tu vai ficar com ele como responsável para auxiliá-lo. Pode ser? Ele fala, será que ele vai dar conta agora? Mas pode ser. Vamos lá porque eu vou novamente. Aí eu devo ter falado para ele, mas tu é caridoso demais. Porque se eu falo que ele é corajoso, eu falo, não tem esse cara mesmo. Tu é caridoso. Então ele vem conosco para poder o quê? Nos orientar.
nos dá as possibilidades de orientação. É claro que ele não vai, né, pegar na mão, como a gente está querendo escrever, vai aprender a escrever o A. Não, ó, você deve ir para esse tipo de caminho. Agora é contigo. Só que entra por aqui, sai por aqui. A gente não presta atenção, né, nesses mecanismos, nesse mecanismo saudáveis que a espiritualidade nos propicia. A gente vai andando conforme Manuel Filomeno de Miranda diz, através de Divaldo, nós estamos no automatismo biológico. E esse automatismo biológico faz com que a gente passe nesta jornada reencarnatória meio que, né, sem prestar atenção, solto. E aí o tempo, né, vai passando, e já se vão 50, 60, 70 anos, e daí, nossa, não fiz nada. O que foi a vida para você? Não foi boa. Esse planejamento, nós temos o quê? Não é um planejamento de fatalidade, mas é um projeto, onde nós reencarnamos com os desígnios para que, olha, você precisa evoluir no contexto do perdão. Você precisa evoluir no contexto do poder. Mas não é um poder, né, para si. É um poder de distribuição. Você precisa ter esta característica desta reencarnação agora para aceitar. Sim, então a gente programou. Mas nesta programação, tudo que é um projeto, a gente pode mudar. Né? Digamos aqui que nós fizemos um projeto aqui, e aí a gente resolveu colocar um negócio aqui, outro lá e tal, no projeto. Mas daí a gente viu que o recurso não está dando, não. Chamamos novamente o quê? O arquiteto diz, ó, não vai dar certo. Será que dá para mudar isso aqui? Claro, vamos mudar então, para terminar essa obra. Precisamos terminar essa obra. Então, sua reencarnação, nós temos o projeto, que a espiritualidade, não somente nosso anjo de guarda, ela já fez dentro de um contexto para aquela jornada sua. Jornada iluminativa sua. Mas eu tenho livre-arbítrio. Né? E aí eu escolho. Né? Eu sempre digo assim, uma criança lá, né? Bem criancinha lá, 6, 7 anos, a gente diz assim, olha, vamos lá? Eu estou pensando aqui com você. Você prefere brincar ou estudar agora? O que ele vai falar? Brincar é melhor. Certamente. Então nós também estamos no quê? Ainda nesta jornada infantis espiritualmente. Então a gente não está dando conta o quê? De, deixa, depois eu vejo. Deixa para depois. Né? E a gente passa realmente o quê? Negligente dentro de uma encarnação. Que é de responsabilidade grande de nós. Cada um. Né? E quando Jesus diz a cada um segundo a sua obra, ele coloca muito bem quando nós começamos a entender esse Jesus aí no seu contexto mesmo, né? A gente começa a fazer em nós o que? Uma transformação. A cada um segundo a sua obra. Okay. Então é comigo. Qual é a minha obra? Você tem o quê? Você tem as encarnações sucessivas para poder o quê? Se aprimorar. Em quanto tempo? Você que sabe. Né? Quando nós olhamos Santo Agostinho, São Luís, Santo Antônio de Pádua, todos esses irmãos, estou falando dentro do contexto, né, do cristianismo, todos esses irmãos aí que souberam o quê? Classificar-se diante da jornada evolutiva. E precisamos o quê? A nossa missão é uma missão bem pequena, quando comparada com esses irmãos. Pensam, né? Vamos lembrar aqui de Chico. Chico teve uma vida fácil? Não. Ele não viveu para ele. Ele viveu para o próximo.
Ele viveu tanto para o encarnado, quanto para o desencarnado. Mas ele o quê? Ele soube fazer o quê? O seu caminho. Ele poderia também ter, deixa para depois. Outra existência. Tudo bem? Mas não tem problema. Se em Minas Gerais está complicado de alguém fazer isso, na Bahia tem um que vai fazer. Quem que era? Divaldo. Um pouquinho mais depois, né? Pouco tempo depois, 17 anos depois, a diferença de idade. Mas não, olha, eu preciso. Precisamos o quê? Olhar em nós, não é dizer assim, o que Deus quer de mim? Alguém já perguntou isso um dia? Será que Deus quer de mim? É a sua evolução. Quer o seu desenvolvimento o mais rápido possível. Esta é a proposta de uma reencarnação. É quando nós chegamos no corpo físico, 0 quilômetro. O espírito é antigo, mas o corpo físico é 0 quilômetro. Pronto para quê? Para você, se moldar, e ainda assim, a cada um segundo a sua obra. Essa moldagem aqui é cada um segundo a sua obra. Gostaria de ficar desse tamanho, mas não tem jeito. Quem sabe a próxima encarnação eu esteja com outras possibilidades para isso. Sim, possibilidade genética, possibilidade intelecto-moral para ter o quê? Essa condição material para isso. Então, se a cada um segundo a sua obra, está tudo em ordem, está tudo certo conforme Jesus coloca. Por quê? Olha, se seu olho é motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sem ele. Entrar na vida sem ele. É reencarnar sem ele, porque ele foi motivo de escândalo. Então tudo bem. Então eu venho com certas deficiências fisiológicas complicadas. Eu venho muitas vezes com deficiências morais complicadas. Então tem muita coisa que precisamos estudar. Como? Através de toda a riqueza, que a literatura anterior nos confere, as escrituras do Antigo Testamento, Novo Testamento, o Evangelho, ou seja, é claro que o Espiritismo da mesma forma. E daí a gente começa o quê? A ter uma compreensão melhor de nós mesmos. A encarnação, ela não é castigo, mas ela é educadora. Estamos matriculados no educandário chamado Planeta Terra. Agora a gente entra na escola para quê? Para merenda, chefia? Não é para merenda. Não é. Mas segundo, um espírito, Dr. Inácio Ferreira, ele diz assim, o planeta Terra é um planeta educandário realmente. Nós estamos aprendendo. Mas também é um planeta dormitório, onde os espíritos que reencarnam ali dormem. Passa a encarnação o quê? Parece que está de férias. E fica o quê? Uma jornada, ali, sem desenvolver-se por meio. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus é coerente. A parte material, ela deve ser o quê? Trabalhada sim. Ela deve ser o quê? Trabalhada. Mas com a sua característica devida. Se aqui está o meu coração, lá está meu tesouro. Agora, dai a Deus o que é de Deus. Tem que ter equilíbrio. Para que a gente possa o quê? Viver dentro de um contexto bem tranquilo. Precisamos rapidamente o quê? Retomar essa trajetória. Não podemos a próxima reencarnação eu vejo. Não é agora. Sabe por quê? A próxima reencarnação a gente vai demorar um bom tempo para chegar aqui de novo. E a espiritualidade precisa replanejar novamente os acertos de outra época que a gente deve fazer por educação mesmo. Não é castigo. Educar no espírito. Então a gente precisa o quê? Replanejar. Precisamos esperar o quê? Aqueles que nós não ficamos bem confortáveis numa encarnação do meio, para poder agora equilibrar na outra época.
E a espiritualidade também tem que amarrar o quê? Essa situação. Se eu, por exemplo, tive lá um problema muito sério lá em família, digamos com meu pai, então, eu preciso acertar uma hora com ele. Se nos der a oportunidade que na próxima reencarnação minha eu venha novamente como um filho, ou ele agora como um filho para mim, um irmão, eu preciso acertar. Mas eu tenho que esperar o quê? O vovô, a vovó, o bisavô, para poder o quê? Chegar naquele tempo. E também a cada um aqui, quando a gente volta, cada um também tem a sua história. Para poder o quê? Para poder amarrar. Olha, esta parte tu não deu conta. Mas agora nós temos outras prioridades. Ah, mas agora eu preciso arrumar esse negócio logo que eu deixei de arrumar. Então, agora você tem que esperar porque nós vamos ter que arrumar outra coisa. Sabe por quê? O nosso Pai de amor e justiça, né, a reencarnação, ela mostra a justiça divina. Né? Não há injustiça e não há nenhum injustiçado não. Tá certo. O que acontece contigo é devido. É devido. Deus está no comando. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aproveite esta lição. Aproveite esta sinalização para ti. Então nós precisamos aí voltar ao plano espiritual. Do plano espiritual para a reencarnação. E daí como o dono das Casas Bahia, né? Deus dá um carnê bem grande para a gente. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu saio no shopping da reencarnação comprando o que eu quero, fazendo o que eu quero. Assim, dá o boleto, dá o boleto. E eu tenho que arrumar esse boleto. Então quando eu for acertar, eu preciso acertar aquele boleto. Ah tá, não, aquele agora vai deixar para outra hora, porque você tem um outro aqui. Chegou um novo. Né? E já está com juro e correção monetária, que olha, antes você não dava conta, agora que você é espírita, segura agora. Porque antes você só chorava, reclamava que Deus não estava longe de ti, agora você compreende. Ah, então não é bom negócio ser espírita? É claro que não. Porque até quando eu não sei, tudo bem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas agora não, eu tenho a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade e eu tenho também o quê? A coragem moral que chega com o meu entendimento. E aí estou pronto. Ah, está pronto? Como dizia, muitos de nós já conhecemos o seu Zaíca. Ele dizia assim, está tudo certinho? Sua vida é tranquila? Tá. Então aguenta que vem chuva. Por quê? Esse educandário não é aqui no resort. Não é. Aqui é para educar, não é para castigar, mas é para educar. Educar através do quê? Através da lei de causa e efeito. Né? Ação e reação. Lei, a pena de Taleão. Está tudo dentro do eixo, não mudou nada. Apenas agora é que um outro entendimento, para que a gente possa o quê? Realmente realizar melhor para nós. Joana de Ângeles, através de Divaldo, no livro Entrega-te a Deus, ela traz 3 colocações para que a gente possa o quê? Para que a gente possa inserir em nós o aprendizado. Primeiro, autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer. E esse autoconhecimento não é fácil de fazer. Exige o quê? Exige uma postura, exige reflexões. Né? Conforme eu disse Santo Agostinho, precisamos o quê? Fazer esse autoconhecimento. Primeiro, saber que somos espíritos. Será que a gente se vê como espírito? Ou não? Agora sim, eu me vejo como espírito. Começou então já a estar dentro desse eixo. E esse conhecimento faz com que a gente compreenda que nós estaremos conosco para sempre. Várias reencarnações, várias voltas ao mundo espiritual, retomando ainda o quê? Numa reencarnação, a nossa hereditariedade espiritual, que é nossa. Configurados hoje num corpo físico, aprendendo novamente, né? Trazendo valores novos
Pensa bem se a última reencarnação nossa foi nos idos de 1700. Naquela época acho que não tinha nem lamparina. Ou seja, claro que tinha, mas de lá para cá muito se progrediu no planeta. Então agora estou o quê? Revestido novamente no corpo físico, aprendendo o quê? Toda essa jornada nova. Então eu estou o quê? Sabendo que eu sou para sempre. E Manuel Filomeno de Miranda diz assim: a eternidade, o espírito ou a eternidade, não é assim que você desencarna e vai para a eternidade. Não, a eternidade é desde quando você foi criado. Nós já tivemos a nossa eternidade anterior a esta reencarnação. Estamos na eternidade presente. E daqui a um tempo estaremos na eternidade futura. Ou seja, é um lance, né? Um lance único no seu progresso ascensional à iluminação. Então precisamos nos conhecer. Agora sim, a alma, o espírito, ele é para sempre, né? Ele é imortal. Mas o que eu vou fazer com essa imortalidade? Já pensou? Oi, eu sou imortal, mas eu vou fazer o que com ela? Sofreu uma existência, acabou? Não. Precisamos compreender o significado existencial. Isso, a verdade vos libertará. Ó, eu tenho o autoconhecimento, eu sou espírito. Segundo ponto que Joana diz, é para que a gente possa fazer a autoiluminação. Se eu sou um espírito, né? Se eu me reconheço como tal, agora eu preciso fazer o quê? A minha iluminação. Esta autoiluminação eu vou adquirir como? Nossa, queria ser igual ao Chico, queria ser igual ao Divaldo. Ah, se eu fosse Raul, puxa vida. Ah, se eu fosse João Paulo II. Ah, se eu fosse o Papa Francisco, seria ótimo. Ah, tá, então, faça a autoiluminação através dos valores que devem ser agregados pelo ensinamento do Mestre Jesus. Ensinamento, né, do Evangelho. Ensinamento evangélico. Quando você vai começar a agregar esses valores. E claro que nós temos toda essa doutrina maravilhosa, recheadas de ensinos fundamentais, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. André Luiz nos mostrou, né, como um jornalista, né, os 4 primeiros livros dele lá, como um jornalista, ó, fazendo os apontamentos da vida que nos aguarda. E Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, tantos outros espíritos têm trazido para que a gente possa o quê? Iluminar-se. Manuel Filomeno de Miranda diz assim: ah, sim, vivemos com o Mestre Jesus naquele tempo, mas olhando apenas aquele homem, eu não modo de falar, claro, né? Olhando apenas aquele homem, com a sua postura, com o seu jeito, né? Com a sua construção que fez, ele morreu, ou seja, ele desencarnou. Então, se eu olho somente aquilo, acabou. Né? Como nós também já tivemos algum cantor, alguém que a gente, morreu, acabou. Raramente a gente vai lembrar. Agora, qual é a essência que ele trouxe? E aí, né, Manuel Filomeno diz assim, que ali a gente deve o quê? Registrar em nós aquela configuração daquilo que é muito maior do que tudo, não somente só a presença física. E encontrar na doutrina espírita, trazê-la e fazer com que ela encontre em nosso íntimo a ressonância. Aí a gente não aguarda mais. E realmente começaremos o quê? Esta autoiluminação sem cessar. A outra que ela diz, sim, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como si mesmo. São 3 coisas para fazer. Será que é difícil? Mas tem que começar. Vamos lá? Autoconhecimento. Autoiluminação. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Jesus como? Faz? Traz essa mensagem como mandamento maior. Isso nós só iremos o quê?
encontrar um caminho melhor quando nós começamos a praticarmos isso. Sócrates já dizia lá atrás, aliás, antes dele, conheça-te a ti mesmo. Conhecer, precisamos urgentemente, porque daí a gente vai conhecer os nossos defeitos. Né? E trazemos ainda do nosso eixo do primarismo, né? Egoísmo, orgulho, vaidade. É um pouco complicado. Mas a gente, conhecendo, olha, eu preciso o quê? Mudar. Eu preciso mudar isto. Devo, rapidamente. E através das orações, através da nossa conversa, que devemos ter a toda hora com o anjo de guarda. Ele está conosco. Ele vai voltar conosco quando nós voltarmos à pátria espiritual. E aí ele vai nos apresentar. Olha, aqui está o Benício. Conforme lá chegou, ele voltou do mesmo jeito. Aliás, teve mais complicação, porque agora, ele assumiu mais compromissos complicados. E agora? Daí, aquele irmão que nos recebe, né? Ele vai dizer assim, bom, vamos ver o que a gente vai poder fazer com tudo isso. Quanto ao Benício, ele vai aqui. Agora, quanto a você, você vai aqui, que também você teve a responsabilidade. Então quer dizer que nas nossas ações, ele também tem a responsabilidade, sim. Mas como eu tenho livre-arbítrio, fica complicado. Não é fácil ser anjo guarda. Daqui a um tempo a gente vai ser, daqui a muito tempo. A gente vai ver como é que não é fácil não. Porque é de uma forma, é de outra, e a gente vai tocando o que temos de livre-arbítrio. Lembrando então que precisamos do quê? De entendermos que esta reencarnação é a melhor de todas. E a próxima? Vai ser boa, claro. Mas a gente não sabe como é que será a programação. Digamos que a gente venha com maiores dificuldades do que encontramos agora. E aí? Pode. Né? Mas de novo, com mais complicação, uma vez eu comentei lá no Caminheiros, né, falando da programação reencarnatória. Uma senhora jovem, ela disse assim, Benício, eu duvido que eu escolhi essa reencarnação. Eu programei isso. Eu não estou doida. Eu acho que ia programar um negócio desse. Agora, se nós não programarmos, será que quando a gente voltar ao plano espiritual, alguém falar, Benício, você não fez o que tinha que fazer. Eu não programei nada. Vocês que me deram isso daí, eu não programei nada. Eu não sabia disso, não. Não sabia. Está aqui, ó. Né? Porque a gente não pode dizer eu não sabia. A gente esqueceu porque esse amortecedor carnal, né, não estava presente lá. Ainda bem. Né? Mas a gente tem o quê? As impressões, onde estão as dificuldades maiores lá que a gente tem que trabalhar. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade, como Jesus compreende, entende caridade? Né? Porque sempre a gente está dentro de um contexto caritativo. Né? Então nós temos várias nuances mostrando a caridade. E a gente interpreta a caridade de acordo com o nosso conhecimento, a nossa possibilidade. Agora, Kardec muito preparado, né? Já que é um planeta de prova e expiação, já que está todo mundo assim, como que Jesus entende a caridade? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A resposta da espiritualidade. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as pessoas. Perdão das ofensas. Somente 3 itens. Vamos lembrar para não esquecer? Qual é o primeiro? Para todas as pessoas. Depois, indulgência para com as pessoas, ou seja, compreendê-las, ter paciência, saber conduzir. E a outra, perdão das ofensas. Isto é caridade. Então nós podemos o quê?
trazer para nós qual é a conduta que a gente deve o quê? Fazer melhor. Agora nós estamos o quê? Num planeta realmente que exige. E da mesma forma que aquele que está num edifício, querendo atravessar para o outro edifício, e põe um cabo de aço esticado, o que ele faz? Ele olha na frente. Pega uma barra. Uma barra que vai dar equilíbrio. Ele olha para baixo? Olha na frente. E esta reencarnação, precisamos olhar na frente, a vida futura que nos aguarda. Haverá vento, balanço, mas eu tenho equilíbrio. Da espiritualidade do nosso Pai, de Jesus, que está o quê? Ali conosco. E eu vou para frente. Eu atravesso. Esta reencarnação, nós vamos passar por ela, queira ou não. Agora, lá na frente, precisamos chegar melhor. Quando Jesus diz, Pedro, ei homem de pouca fé, venha. No barco com aquelas ondas, ele aqui, venha. Diante do mestre, venha. E a gente está o quê? Indeciso. Vulneráveis ainda o quê? As dificuldades do primarismo, que a gente não conseguiu ainda liberar nessa. Mas que a gente possa o quê? Fazer desta reencarnação o melhor momento do nosso plantio, da nossa colheita.